A minha história com o inglês começou uns 4 anos atrás, quando eu tinha acabado de sair da escola. Nesse vídeo eu vou contar um pouco pra vocês qual foi o meu caminho, como eu aprendi, quais foram minhas motivações para aprender tudo que eu sei hoje. Pra quem não me conhece, eu sou Eliseu, crio conteúdo relacionado ao inglês aqui nas redes sociais. E nesse vídeo eu quero contar pra vocês um pouco da minha história com o inglês, tá ligado? De como eu vim aprendendo a cada dia mais e como eu aprendo hoje. Porque o inglês é assim, né? Pra quem não sabe, ou pra quem nunca estudou inglês, o inglês é assim. Você estuda uma vez e, cara, se você parar de estudar, você perde. Não tem como. Ou se você não usar aquilo o dia inteiro, todos os dias, você perde, cara. Você vai atrofiando, é igual um músculo. Você tem que exercitá-lo, tá ligado? Então eu vou contar um pouco de como foi esse esse virar de chave pra mim começar a aprender inglês. E como que eu faço hoje em dia, né? Porque hoje em dia é mais tranquilo. No começo sempre é um pouco mais complicado, tudo não dá certo, parece que não vai. As pessoas vão chegar em algum lugar. Eu cheguei aqui porque fazer um vídeo como esse daqui já é uma conquista imensa pra mim. Então, se você tá estudando inglês também, fica até o final do vídeo porque você vai ver um relato de uma pessoa real que estuda inglês até hoje e tem muito a agregar. Eu comecei a me interessar pelo inglês em 2021, mais ou menos, quando eu tava saindo da escola, tá ligado? Então, e aí eu percebi, cara, que na escola eu não tinha aprendido nada. Mais ou menos o verbo to be, tá ligado? Que era ser ou estar. Mas e aí, ser ou estar o quê? Tá ligado? Não servia pro que eu queria. Não serve pro que eu quero, tá ligado? Não serve porque eu quero conversar com as pessoas. E se você ficar nichado a um verbo só, não tem nem como conversar, cara. Quem que vai conversar com o verbo to be? Só com o verbo to be? E eu comecei a estudar igual um louco. Eu estudava cerca de, 4 horas por dia, tá ligado? Até mais, eu acho. Porque era uma época que a gente tava saindo da pandemia, então eu tava em casa ainda, tá ligado? Eu não tava indo pra escola. E aí... Só que isso foi bom porque me deixou mais disciplinado com a língua, tá ligado? Eu fiquei ali, ó, estudando todos os dias, tá ligado? Não tinha folga. Quando eu não tava na frente do celular, porque na época eu não tinha PC, quando eu não tava na frente do celular, eu tava com um livro aberto, com um canal, tá ligado? Tinha um canal, acho que é Rede Vida, que passa até hoje, aulas de inglês, tá ligado? É um canal muito bom, só que eu não tinha internet, tinha pouca internet quando eu carregava o celular e não tinha PC, então dificultava um pouco. Mas eu baixava aula no celular quando eu ia pra casa de um amigo com internet, fazia essas coisas. Assistia muitos filmes também, tá ligado? Essa foi uma boa época, porque me deixou totalmente disciplinado com relação a estudos. No início foi válido estudar por muito tempo. Hoje em dia eu não faço mais essa loucura, até porque eu não tenho todo esse tempo, né? E uma das motivações pra mim aprender inglês foi me destacar, tá ligado? Eu queria me sobressair de alguma forma. Eu queria entender também como os americanos falavam, como que era entender os americanos, porque eu pensava que era algo, inalcançável, algo impossível de uma pessoa, na minha condição, fazer. Foi por isso que eu comecei e também ninguém à minha volta, tá ligado? Ninguém ao redor, assim, falava inglês, tá ligado? Ninguém falava assim, cara, eu tô fazendo um curso de inglês aqui e tal, olha como eu consigo falar. Cara, não tinha, velho, não tinha. E não tem, até hoje não tem, velho. Não tem alguém que você pare assim e fale, cara, vamos conversar em inglês. Eu tenho uns 2 amigos por aí que estão aprendendo inglês agora, mas já mantenho uma conversa e tal. Mas antigamente, cara, não tinha. Ó, pode esquecer. Tinha umas professoras até que eu cheguei a ter uma amizade assim e tal. E elas também falavam inglês, já viajaram para outro país e tal. Mas bem pouco, tá ligado? Não da maneira que eu queria. Não é da maneira que eu queria, que eu quero ser, tá ligado? Você falar com um amigo estrangeiro de igual para igual, sem muita enrolação e tal. Esse foi um dos estopins, na verdade, pra mim começar, tá ligado? Então, eu fui pra internet e falei, cara, como que eu aprendo inglês de graça? Né? Acho que todo mundo já fez isso. Qual a melhor forma de aprender inglês? Qual que é o melhor método? Cara, eu fui fazer pergunta pro Google, velho. Fui na louca mesmo. E aí me apareceu, né, de todas essas pesquisas aí, me apareceu a Cultive. Cultive, que na época ela oferecia, eu não sei se ainda é assim, oferecia cursos grátis para as pessoas, certificado e tudo, tá ligado? Eu não sei como é que tá hoje, mas me ajudou muito, cara, me ajudou muito. O professor Rui Ventura aí,
Eu sigo ele até hoje no Instagram, porque ele tem uma didática muito boa, velho. E aí eu fui fazendo, comecei e fui fazendo. E depois de uns 4 meses nessa, tipo, de estudar todos os dias pela Cultive e acompanhar com o caderninho ali, tá ligado? Anotando as coisas, eu falei, cara, eu já tô num nível, tipo, num nível não, mas tipo, já tô quase terminando essas aulas aqui, só que eu não consigo manter uma conversa, tá ligado? Eu não consigo, eu só sei palavras soltas, só sei algumas frases decoradas, mas eu não consigo chegar e desenvolver uma opinião, por exemplo, desenvolver uma conversa, não consigo. E aí eu fui pesquisar, falei, cara, vou pesquisar aqui se tem algum professor de inglês que tem uma didática boa, que explique bem e tal. Fui olhando um monte, cara. Mas um que eu gostei dele foi o Mairo Vergara. Eu não sei se vocês já viram ele, recomendo. Vou deixar o link aqui na bio para vocês olharem lá no perfil dele. E nessa época veio a calhar que ele começou a fazer umas lives diárias. Eu comecei no primeiro dia, cara. Eu comecei, tipo, o primeiro dia que ele fez a primeira live, eu já tava lá estudando, velho. Já tava lá. Tipo, ele fazia umas 2 horas de live, tá ligado? 1 hora, acho, 1h30, sei lá. E eu tava lá, estudando. E arrebentei. E aí um dia era texto com áudio, outro dia era phrasal verbs, outro dia, sei lá, curiosidades do inglês, gramática, essas coisas todas. E aí, cara, tava super empolgado. Só que nessa época, até uma curiosidade aqui, um disclaimer, eu comecei a trabalhar, cara. Então, tipo, pra mim assistir as aulas, batia com o horário do trabalho. O horário das aulas era umas 9 horas da manhã e eu trabalhava das 7 até 1h30, mais ou menos. Então, olha o que eu fazia, cara. Ó, se as minhas colegas de trabalho antigamente verem esse vídeo aí, desculpe. Acho que até uma delas já sabe que eu fazia isso por um tempo. Só que eu pegava, colocava o fone de ouvido, tá ligado, no PC e deixava a aba da live aberta, tá ligado? E anotando algumas coisas assim, meio disfarçado, tá ligado? E aí, cara, isso foi uma ótima experiência. Fiz essas lives aí por muito tempo. Ó, disclaimer aqui, outro disclaimer. Eu fiz esse negócio de assistir no trabalho umas 2, 3 vezes só, sabe? Depois eu assisti a live gravada em casa, beleza? Foi assim que eu comecei a estudar mais com afinco em fala. Essas lives ajudaram muito no meu inglês, porque elas tinham uma metodologia bem simples, tá ligado? Os textos com áudio. Os textos com áudio são nada mais que textos com áudio. Mas, ó, falando sério aqui, são textos que você lia enquanto ouvia o áudio, sabe? Então fica algo mais intuitivo de você aprender a língua, aprender novas expressões e você repetir também, porque essa era uma parte do exercício. Além de você ver, ler e escutar, você tinha que repetir o que estava sendo dito. Então, cara, é batata, velho. Você ficava ali martelando no texto por uma semana, eu estudava todos os dias, eu via esse texto umas 70 vezes, o mesmo texto. Sabe? Então, chegava no dia 7, por exemplo, cara, você tava craque, não precisava nem abrir o áudio, tá ligado? Você já tava decorado. Então, essa é uma forma de você aprender intuitivamente, porque fez eu aprender, né? Pelo menos pra mim fez efeito. Fez aprender porque você tinha que repetir muito e você internalizava aquelas palavras, você decorava. Tem uma palavra que até hoje eu lembro, que é mortar. Porque é difícil ouvir essa palavra em português. Mortar. Parece morte, né? Não é morte, não. É mortar. É almofariz. É um negócio de você espremer, assim, ó. Até hoje eu lembro disso. Não é útil, mas é interessante, né? Tem muitas palavras úteis que eu aprendi. Mas essa foi uma que ficou na mente, tá ligado? Mortar. Mas eu fiz esse processo por uns 3 meses, mais ou menos, que fiquei assistindo essas lives, né, direto, tá ligado? Acho que eu fiquei todos os dias, se eu faltei alguns, eu não me recordo, mas pelo que me lembro, tem até um caderno aqui em casa, com todas as anotações e tal, mas foi uns 3 meses consecutivos, olha, ó, direto. Só que, como nem todo mundo é um robô, né, eu acho que com todo mundo já aconteceu isso, de você
ficar desmotivado com o estudo, ficar desmotivado com o inglês, tá ligado? É como se você nunca fosse sair do nível básico, tá ligado? E eu ficava falando, cara, eu vou dar um tempo, vou parar um pouco de estudar, porque não tá fazendo sentido pra mim estudar. E fiquei 8 meses sem pôr a mão em uma caneta, tá ligado? Para estudar inglês. A única coisa que eu fazia, e dizia que era um estudo de inglês, era assistir filme legendado. Era só colocar lá e ficar assistindo. Então, com a legenda em português ainda, complicado. Eu chamava aquilo de estudo. Ó, tô estudando aqui, mas eu vou falar a verdade, não era estudo. Uma porque eu só sentava a bunda na cadeira e ficava assistindo passivamente, sem anotar nada, sem fazer um rascunho, sem nada. E outra porque, cara, eu tava sem motivação, então não dava pra chamar aquilo de estudo, porque eu tava me enganando que eu tava estudando. Então, eu acho que todo mundo já passou por isso, de você ficar desmotivado. Mas aí, é isso, cara. Essa parte da desmotivação acontece. Eu acho que a gente tem que aprender a lidar, né? Superar esses obstáculos e fazer com que dê certo. E foi nesse mesmo período que eu comecei depois desses 8 meses, eu comecei a me perguntar e comecei a pesquisar no YouTube, pesquisar nos lugares, pesquisar nas redes sociais por aí. Como ter motivação para fazer as coisas? Como ter motivação? Como você começa a fazer as coisas assim do nada? Igual as pessoas faziam nos vídeos, né? E eu comecei a perceber, eu comecei até a ler uns livros sobre e tudo mais, perceber que não é só motivação para você fazer algo. Você também tem que ter um objetivo, um propósito do porquê você está fazendo aquilo. No meu caso, o propósito do porquê eu estava estudando inglês. Porque aqueles propósitos banais de ser melhor e ser melhor que os outros, em tese, né? Em tese aqui, ó, em tese, ser melhor que os outros. Mas ter um diferencial, não servia, não era só aquilo. Tinha que ter um negócio mais claro, do tipo, cara, eu quero viajar, daqui 2 anos eu quero viajar e conseguir me comunicar com o americano. Esse é um propósito. E aí eu percebi que eu tinha que ter um propósito e foi isso que eu fiz. Meu propósito hoje em dia é estudar inglês para viajar para outro país. Isso é muito claro. E eu espero conseguir em breve, né? Porque essa é uma vontade que, para pessoas da onde eu venho, as pessoas eu nunca vi alguém com essa vontade, tá ligado? Eu nunca vi alguém falando assim, cara, daqui 2 anos eu vou sair do Brasil, vou fazer isso. Cara, dificilmente. Por quê? Porque é cultura, velho. A gente não é treinado pra se desafiar nesse nível. E eu quero de alguma forma furar a bolha, velho. Eu quero inspirar alguém, velho. Cara, pessoal, alguém inspirado em mim, velho? Pô, eu nem sei se eu tenho esse lugar todo aí, mas se for pelo estudo ou pelo inglês, cara, eu acho que eu ficaria lisonjeado se alguém se inspirasse em mim, tá ligado? Então eu acho que é isso, esse é o meu propósito, inspirar as pessoas. Eu tenho vontade de viajar também, esse é a principal, mas inspirar pessoas também é algo que me motiva. Então esse é meu relato do porquê eu comecei a aprender inglês. E se você pegou algum insight nesse vídeo, deixa um comentário aqui embaixo para ajudar o canal também, porque esse é um dos primeiros vídeos que eu conto a minha história totalmente, né? Então é isso. Até o próximo vídeo e até mais. Falou!